Uau, é amanhã! Amanhã o quê? Mal posso esperar. Muitos doces, ovos de chocolate, ai que delícia! A Sofia me chamou para uma festa no Zap da igreja. Festa na igreja do Zap? Você deve estar brincando. Não tô não. E acho que você também deveria participar e chamar toda a sua família. Será que vai ser legal? Eu acho que vai ser um jeito bem legal e diferente de todos comemorarmos a Páscoa. Com certeza. Amanhã será domingo de Páscoa, um grande dia. Vamos continuar falando sobre o nosso assunto de ontem, sobre a programação de Páscoa no grupo da igreja do Zap? Hoje é domingo de Páscoa. Acho que vamos ter muitas pessoas rindo e chorando por muito tempo. Chorando e rindo ao mesmo tempo? Tá, de alegria e saudades. Isso é papo de adulto. Vocês não acham que são muito pequenos para toda essa conversa? Somos pequenos, mas sabemos que por nós morreu Jesus, para nos salvar. Como é gostoso o chocolate, vai lembrar o coração. E se hoje eu tenho a melhor parte, é porque Jesus é bom. Que legal, o coelhinho, 1, 2, 3 ovinhos para mim. Mas porque Jesus sofreu sozinho, pro meu doce não ter fim. No alto da colina, Conquistou meu coração. amado céu, levou por mim. Papá quase todo que assim. Conquistou meu coração. Eu vou colher. Pra Páscoa ser tão doce assim. Como é gostoso o chocolate. Faz lembrar o coração. Se hoje eu tenho a melhor parte, é porque Jesus é bom. Que legal, o coelhinho. 1, 2, 3 ovinhos para mim. Jesus sofreu sozinho, Conquistou meu coração. O amargo fel jogou por mim. Doce assim. O alto da colina. Conquistou meu coração. O amargo fel jogou por mim. Papá quase todo que assim. Papá quase todo que assim. Papá quase todo que assim. Essa música é até bonitinha, me deu até vontade de chorar mesmo. Mas agora vamos pular essa parte amarga da história e pensar nos doces. Pois é, Davi. É isso que você precisa entender. Além de poder pensar e provar dos doces, alguém tem que passar pela parte amarga da história, como você mesmo disse. Isso é verdade? É verdade, Jesus provou o gosto amargo do sofrimento para nos dar a melhor parte, o gosto doce da vida. Sabe de uma coisa? Eu adorei participar do culto via Zap da igreja. Eu também. Tomara que isso acabe logo. Pra gente se ver pessoalmente. Feliz Páscoa! Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos, neste domingo, desejar uma boa Páscoa para todos, entendendo que a morte não foi vitoriosa contra o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus.
esteja neste momento fechando os teus olhos. Vamos estar mais uma vez falando com o nosso Deus, aquele que sempre está no seu trono de graça, pronto a ouvir as nossas orações. Deus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui. Te agradecemos pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Pai, porque entendemos que nada foge ao teu controle. Nós confiamos em Ti, Senhor. As nossas vidas estão nas Tuas mãos. Muito obrigado por esta certeza. Muito obrigado, Pai, por essa confiança que nós, Tua Igreja, temos, Pai, nas promessas que a Tua Palavra nos dá. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos, não somente hoje, mas para todo sempre que oramos. Amém, Senhor. Vamos abrir a Palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, veremos apenas o versículo 1. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós, como servos de Deus, pensamos na ressurreição de Cristo, precisamos entender algumas verdades deste acontecimento histórico. Primeiro, precisamos perceber que este acontecimento ele é transformador, porque demonstra que a morte não tem a última palavra. Demonstra que nós podemos acreditar que o maior inimigo da humanidade foi vencido em Cristo Jesus. Por isso, quando percebemos este acontecimento, que é relatado na Palavra de Deus, Cristo morreu, mas ressuscitou. E ao ressuscitar, Ele nos deu uma nova possibilidade de vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, nos diz: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Cristo morreu para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação. É o Cordeiro de Deus que foi morto para que pudéssemos ter a esperança de uma verdadeira vida, seja aqui no mundo no qual nós estamos vivendo, seja na eternidade. Por isso, a possibilidade de uma vida feliz só é possível em Cristo. Não existe uma esperança de uma vida sem Cristo. Toda vida que nos é apresentada, na qual Cristo não é o centro, é um engano. A vida verdadeira é aquela no qual Jesus Cristo está sentado no trono do nosso coração. Existe hoje um sistema no mundo que envolve a nossa própria carne, o diabo, que tenta de várias formas impedir que vivamos aquilo que Deus tem preparado para nós através de Cristo. São várias formas querendo apresentar a possibilidade de sermos felizes sem
o Cristo. Mas isso é simplesmente uma mentira. Se Cristo não está, se o Senhor Jesus Cristo não está como aquele que é a principal coluna da minha vida, eu sempre irei colher fracasso naquilo que eu vou tentar viver. Por isso, é necessário estarmos atentos àquilo que é viver para a glória de Deus, principalmente nos tempos difíceis que nós estamos passando. Paulo, quando começa esse capítulo 10, ele nos mostra um pouco dessa realidade. Ele começa falando sobre a história do povo de Israel e as experiências que Deus apresenta a este povo. Mas mesmo com todas as experiências que Deus apresenta a esse povo, mesmo assim, o coração deste povo, o coração de muitos que faziam parte do povo escolhido por Deus, continuava longe dele. E por causa disso, muitos deles, como consequência de toda essa situação, muitos deles caíram no deserto. Por isso, Paulo alerta a igreja de Coríntios e a igreja do nosso tempo que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Paulo está alertando a igreja daquele tempo e a nossa igreja hoje que não devemos lidar com as coisas sacrificadas a ídolos, ou seja, o cristão não deve se contaminar com as coisas que o mundo tem a nos oferecer. E aí, neste mesmo capítulo, Paulo diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Nós precisamos cuidar das nossas atitudes, das nossas palavras e dos nossos pensamentos para que os mesmos estejam em conformidade com o que Cristo ensina através da sua palavra, através da sua vida. Só desta forma nós estaremos buscando não o nosso próprio interesse, mas estaremos buscando abençoar a vida de muitas outras pessoas. Por isso, nós queremos meditar hoje, vivendo para a glória de Deus. Em primeiro lugar, vivendo para a glória de Deus, é nós entendermos qual a espiritualidade que agrada este mesmo Deus. A espiritualidade correta é aquela na qual nós buscamos a Deus e também colocar em prática a sua vontade. Deus sempre nos mostra como nós podemos ter uma verdadeira intimidade com Ele, como nós podemos viver de acordo com aquilo que Ele quer. O Senhor diz no livro do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O desejo de Deus é que o nosso relacionamento dele seja tão íntimo que todo o nosso coração esteja diante do seu altar, para que possamos ter um relacionamento com ele, aonde não tenhamos medo de apresentar todas as nossas fraquezas, todas as nossas limitações, aonde possamos nos humilhar diante dele, buscando sempre nele a solução daquilo que nós precisamos.
O próprio Cristo nos diz no Evangelho de João: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Uma espiritualidade que agrada a Deus é uma espiritualidade onde a palavra de Deus ela tem valor para cada um de nós. A espiritualidade que agrada a Deus é aquela na qual nós pedimos para que Ele desperte no nosso coração sede para conhecer a palavra, mas não simplesmente como um livro, mas como a voz de Deus a tratar os nossos corações em toda e qualquer situação da vida. O próprio Cristo também nos diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A espiritualidade que agrada a Deus é aquela na qual nós buscamos uma total dependência de Deus naquilo que nós realizamos. Tudo precisa na nossa vida depender de Deus. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, tudo precisa estar diante de Deus. E isso só é uma realidade quando nós buscamos sempre ao Senhor em oração. Nós precisamos sempre orar, nós precisamos sempre nos dobrar diante de Deus, porque uma igreja forte em todos os tempos é aquela igreja que ora, que busca a face do Senhor. A espiritualidade que agrada a Deus é aquela que não é conduzida pelo nosso próprio eu, mas é conduzida pelo Cristo. Não é o meu coração que vai ditar o tipo de espiritualidade que agrada o nosso Deus, mas é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O amor de Deus, ele é gracioso. Este amor de Deus, ele se manifesta em Cristo para conosco. Por isso, vamos confiar no jeito de Deus de termos um relacionamento com Ele. Vamos acreditar na forma como Deus nos apresenta a possibilidade de cada vez crescermos na sua graça e no seu conhecimento. Porque tudo aquilo que Deus faz por nós tem como fundamento o seu amor. Em segundo lugar, para nós vivermos para a glória do nosso Deus, nós precisamos dar o valor devido à família. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a honra e glória de Deus. Nós precisamos estar atentos a isso, porque a família é algo principal na vida de qualquer pessoa. Nós precisamos nos perguntar: amamos nossas famílias? De que forma amamos as nossas famílias? A nossa família ela é verdadeiramente valorizada quando nós decidimos viver o projeto família do jeito de Deus. Algo interessante que nós temos alguns grupos de casais e nesses grupos nós vamos aprendendo aquilo que é o projeto de Deus dentro da palavra de Deus para as nossas famílias. Quando nos reunimos ao redor, num grupo, ao redor da palavra de Deus e é apresentado um tema e nós buscamos a resposta desse tema dentro da palavra do Senhor. Quantas famílias estão sendo destruídas hoje porque não têm valorizado isso?
Quantas famílias têm enfrentado grandes dificuldades porque achamos que temos a capacidade de consertá-las, de sará-las, de acharmos a solução. E nos esquecemos que viver para a glória de Deus é entender que qualquer que for a área da vida precisa buscar a direção e a solução na palavra de Deus. Se você tem enfrentado dificuldades na tua família, eu queria te dizer que a resposta para a dificuldade dentro do teu lar, dentro da tua casa, está na palavra de Deus. Então mergulhe nesta mesma palavra. Não desista da sua família, não desista daqueles que Deus te presenteou para passar contigo o resto da sua vida. Família ainda continua sendo um projeto de Deus. Aquilo que achamos que está morto, Cristo é poderoso para ressuscitar dentro do nosso lar. Cristo é poderoso para restaurar o casamento. Cristo é poderoso para restaurar o amor de um casal que parece que se perdeu no tempo. Cristo é poderoso para restaurar o relacionamento entre pais e filhos. Não deixe para amanhã. Viver para a glória de Deus é buscar a restauração em Cristo. Somente em Cristo. Para que as nossas famílias, que por muitas vezes estão enfrentando grandes dificuldades, sejam restauradas pelo nosso Deus. E por último, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória de Deus, também é honrar a Deus em nossa vida profissional. A Bíblia sempre está nos ensinando também com relação a isso. A gente não pode achar que o cristianismo é uma resposta ou a resposta de Deus, porque porta a palavra de Deus para simplesmente realidades dentro de um templo, dentro de 4 paredes. A Bíblia ela também nos ensina como nós devemos lidar com relação à nossa vida profissional. A palavra de Deus nos fala em Provérbios que nós não podemos ser preguiçosos. Se eu quero viver para a glória de Deus, eu não posso ser uma pessoa preguiçosa. Eu preciso me dedicar naquilo que eu estou fazendo. A palavra de Deus nos fala na carta aos Colossenses que eu preciso honrar os meus patrões, os meus líderes no meu trabalho, porque isso é a vontade de Deus. A palavra do Senhor também em Provérbios nos fala que nós precisamos ser bons administradores dos nossos ganhos. Nós não podemos estar gastando aquilo que nós ganhamos com qualquer coisa. Nós precisamos pedir a sabedoria de Deus para que possamos viver o seu projeto de forma integral nas nossas vidas. E também a palavra nos fala, do livro do profeta Malaquias, que nós precisamos ser pessoas dizimistas. Se nós temos trabalho, se nós temos saúde, se temos sido cuidados por Deus, se Deus tem abençoado as nossas vidas, como também as nossas famílias, quando trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas, entendemos que dízimo é um momento de gratidão por aquilo que Deus tem feito por nós.
Dízimo também é algo espiritual. Por isso, cuide também desta área da sua vida. Viver para a glória de Deus é honrá-lo na nossa vida profissional. Toda a nossa vida profissional pertence a Deus. Toda a nossa vida. Muitas pessoas têm vivido uma vida infeliz porque não conseguem se realizar de forma profissional. Por muitas vezes, essas pessoas vão para um determinado trabalho, mas se sentem fracassadas. O trabalho é simplesmente um instrumento para ganharmos dinheiro. Mas a palavra de Deus nos ensina que o Senhor tem muito mais para nós. Calvino falava que toda pessoa tem uma vocação dada por Deus. E dentro dessa vocação dada por Deus, essa pessoa ela se sente feliz, ela se sente realizada. A vontade de Deus é que cada um de nós possamos nos sentir realizados também na nossa vida profissional, porque também nesta esfera da nossa vida nós fazemos para a honra e glória do nosso Deus. Coloque sempre a sua vida profissional nas mãos de Deus. Acredite nele, pois Ele estará sempre cuidando dessa área da minha vida e da tua vida. Se você hoje tem tentado viver qualquer área da sua vida sem Cristo, mude de atitude. Cristo tem uma vida abundante para você. Seja com relação à questão da espiritualidade, seja com relação à questão da família, com relação à questão profissional e outras demais áreas que não foram trabalhadas aqui. Cristo tem uma realidade diferente para você. Creia nisto. A você que tem colocado os princípios de Cristo em prática, mas por causa disso, vivendo para a honra e glória de Deus, você tem enfrentado a dificuldade, nós queríamos dizer nesta hora, não desanime. Deus sempre honra os seus filhos. Deus sempre está ao lado dos seus filhos. E sempre concede a vitória no tempo dele, na hora dele. Por isso, continue confiando no Senhor. A graça de Deus que nos salvou e continua salvando é a mesma graça que nos capacita para fazermos tudo em nossas vidas para glorificar o nome de Deus em Cristo Jesus. Que Deus continue a nos fortalecer, que Deus continue a nos capacitar, que as nossas vidas continuem sendo um instrumento de Deus para demonstrar para outras pessoas que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Salvador. Feche teus olhos neste momento, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Deus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença. Te agradecemos, Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos, Deus, pelo Teu cuidado. Te agradecemos, Deus, por sermos a Tua igreja. Te agradecemos, Deus, porque vivemos neste momento, Pai. E neste momento histórico, o Senhor, Deus, tem nos chamado para testemunharmos o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder. Te agradecemos, Pai, e te pedimos, continue a nos capacitar para que, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, possamos fazer a diferença e que a nossa vida seja um instrumento com todas as suas esferas, honrando e glorificando o nome do nosso Deus. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor.
Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firma